Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um FamilyCast, o podcast da nossa família, a família cristã. E hoje nós separamos um tema muito discutido no meio dos adolescentes e até mesmo no meio da nossa juventude, que é a palavra de Deus na era digital. Hoje nós vivemos a era digital, né? O poder da tecnologia na ponta dos dedos e tudo isso tem acelerado muito a nossa vida. Eu estava falando hoje com a minha esposa que o ser humano hoje ele já nasce pronto, com tudo na palma de suas mãos. Então hoje nós iremos falar sobre esse tema e como falar da palavra de Deus através dessa tecnologia. Então fica com a gente, porque o podcast de hoje será incrível. Let's go, baby! Sejam todos bem-vindos e aqui vamos cumprimentar aqui a pastora Amanda. A paz do Senhor, minha amada. A paz do Senhor, amor. Ah, A paz isso do aí. Senhor para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Meu amor, hoje o tema de hoje nós vamos falar sobre tecnologia, né? Então, quando nós éramos mais jovens, a gente não tinha essa tecnologia toda, tinha? Não, a gente aproveitava mais o nosso dia. Eu estava falando hoje que as crianças, os adolescentes de hoje, eles já estão vindo praticamente prontos. Eles estão vivendo um excesso de futuro tão grande que eles não estão tendo a paciência de amadurecer, de... Qual a palavra que eu posso estar usando aqui nesse formato aqui? Eles não estão tendo a paciência de maturar. E a gente pega aqui alguns exemplos na Bíblia, vamos pegar o de José, que é o mais conhecido. Existia um processo ali até ele chegar a governador. E do mesmo jeito é nas nossas vidas. É tudo que nós iremos fazer, existe um processo. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente tem um momento de se casar. A palavra de Deus diz que existe tempo para tudo, tempo para colher, tempo para falar, tempo para investir. Mas vamos falar sobre as acessibilidades que hoje a internet nos traz hoje aí com relação a pulverizar o Evangelho de Deus. Por exemplo, hoje nós temos um acesso muito facilitado às Escrituras por meio de aplicativos, né? O que você acha sobre esses acessos que a gente tem, amor, por meio de aplicativos? Porque nada contra, né? Que eu até mesmo tenho um aplicativo da Bíblia no celular, mas eu vejo que a maioria das pessoas hoje não carregam mais uma Bíblia na igreja. A maioria é com celular. Qual o teu ponto de vista com relação a isso? Lembrando que eu tenho um ponto de vista aqui que eu vou compartilhar também. Eu gosto muito do meio tradicional, né, que ainda é a Bíblia em si, a Bíblia física. Porém, o acesso a esses aplicativos facilita muito o nosso dia a dia, né? Como hoje o mundo está mais corrido, está tudo mais acelerado. Eu acho que a facilidade de você acessar a Bíblia em qualquer ambiente que você estiver ajuda bastante no seu desenvolvimento, né? No seu crescimento e da maneira que a pessoa for usar, com certeza vai ser um lado positivo para o crescimento, né? Se ela for usar para esse fim. Eu acho fantástico o aplicativo também da Bíblia, porque, de fato, é assim, nós quando não conhecemos as Escrituras Sagradas, a gente pega a Bíblia para... Abra no livro de Tessalonicenses, a pessoa fica aqui, né? E já no aplicativo, Bem mais a rápido. pessoa é rápida, né? Agora, é claro, nós temos que conhecer o manual, né? Porque eu tenho um tanto lado positivo do aplicativo como um lado negativo. Por exemplo, eu particularmente hoje, eu evito de levar o celular para a igreja. Por quê? Eu evito. Porque vamos dizer que 90% da população aí que se denomina cristã vai para a igreja 2 vezes na semana, ok? Ou uma vez na semana aos domingos. E ali ele se adapta, ele vai para se entregar 2 horas ali para adorar o nome de Deus. E às vezes ele pega o aparelho celular para abrir a Bíblia, aí o WhatsApp toca, aí ele vê o símbolozinho do Instagram, já tira a atenção dele, então ele acaba se desconectando. Então eu já acho ruim, ruim não, eu acho inviável no caso, por esse lado, na questão de não chamar a atenção. Então eu, pastor Wesley, eu opto pelo manual sagrado em suas mãos. Eu opto pelo manual sagrado ainda, porque, de verdade, quando a gente conhece, quando a gente manuseia isso daqui, quando, por exemplo, abra a Bíblia em Tessalonicenses, você vai lá direto e abre, e é sinal que você tem intimidade com a palavra de Deus, né? E assim, E assim, o livro é uma forma, acho que, da gente ler e estudar. E o aplicativo, o celular,
é uma forma de você pesquisar, né? Assim, para mim, eu uso nesse formato quando eu vou fazer minha devocional. Se há algo que eu estou com dúvida, eu vou lá e pesquiso, mas eu prefiro ler, né, o livro e pesquisar algo que eu tenha dúvida através do meu dispositivo. A oportunidade que eu vejo que hoje esse poder tecnológico nos traz é que não só através do aplicativo da Bíblia, mas também através de sites, através de blogs, ou até mesmo de podcasts em canais de YouTube, nos traz uma curva de aprendizado muito grande com relação a outros ministros, a outros pastores. Para mim, isso foi muito bom no meu desenvolvimento, até eu descobrir realmente qual era o caminho que eu deveria tomar com relação aos meus estudos, né? E ter que tomar um cuidado também, que nós iremos falar logo mais adiante, né? Mas isso também me trouxe, para mim, foi muito positivo, me trouxe um lado muito positivo com relação a isso. A internet, realmente, na minha época de adolescência, eu não tinha esses acessos, certo? Como hoje os adolescentes têm. Mas hoje eu consigo ver o lado positivo de quê? Pelo lado do estudo. Eu consigo buscar informação numa velocidade mais rápida. Porque antigamente, quando a gente precisaria tirar qual o significado da palavra tal, o que, que era que você usava? Dicionário. Um dicionário, né? E hoje em dia não, hoje em dia você vai ali no seu Google, qual o significado da palavra tal? Então você tem na ponta dos dedos ali, né, toda a informação. Tudo mastigado, né? Tudo pronto. Tudo. E realmente, assim, é muito bom para quem quer aprender. Porém, é claro que nós não somos, assim, perfeitos ao ponto de não nos distrairmos. Às vezes a gente se pega, né, já ali naquele ato de vicioso de estar vendo Instagram, de estar ali procurando conversa no WhatsApp, respondendo e tal. E isso, com certeza, se a gente não vigiar, a gente vai ter, acaba que a gente tem uma desconstrução ao invés de evoluir, de uma evolução, né? Então eu vejo assim que se a gente não tomar cuidado, a gente desconstrói relacionamento, né? Vida com Deus. Então, assim, às vezes tudo que você construiu com a tecnologia, ao mesmo tempo, se você não vigiar, acaba que você vai destruir tudo. Sem contar que pode atrapalhar na sua autoestima, porque te leva a comparações, né, com pessoas, com vida de outras pessoas, e acaba que você não se vê naquele momento igual àquela pessoa e você se decepciona, você se compara, a sua autoestima acaba baixando. Então, assim, realmente o excesso atrapalha muito, te afasta de Deus, te afasta de relacionamento com a amizade, com a família. Então, que a gente possa ter esse cuidado, né, no dia a dia. Com tudo isso que você falou, eu vejo um formato do seguinte, amor. Tudo que nossos pais construíram, porque assim, de geração em geração foi passado os ensinamentos. E nossos pais nos ensinaram conforme o que eles aprenderam, né? E hoje nós estamos ensinando aos nossos filhos conforme o que foi ensinado para nós, só que melhorado, né? Não seria isso? Eu carregava dentro de mim uma necessidade de querer dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tinha. Só que teve um determinado tempo da minha vida que eu percebi que eu dar tudo que eu não tive para os meus filhos, sem mostrar para eles o verdadeiro valor do que aquilo tinha, eles não valorizariam da forma que eu pudesse valorizar quando eu era criança. O que eu quero dizer com isso? Que inconscientemente os nossos pais nos ensinaram da forma correta. Construíram algo em nós chamado caráter, valorizar primeiro antes de ter. E isso é o que eu estava dizendo no início. É a espera, é o fermento ali que você coloca no bolo e você espera ele fermentar para depois crescer. Não, as pessoas hoje querem tudo pronto. Eu quero grande, eu quero isso, e isso daí tem destruído não só a autoestima, como tem destruído também famílias, né? E tem destruído futuros brilhantes aí, porque as pessoas hoje elas olham através de uma tela de celular e, como você falou, a questão da comparação. Eles veem a vida do outro e falam, nossa, que vida maravilhosa, que vida bela, aquela pessoa tem tudo isso e eu não tenho. Então eu vejo de que forma hoje que nossos pais construíram algo em nós e nós, de alguma forma, estamos desconstruindo aquilo que foi construído na gente. Isso é muito poderoso. E se a gente pegar também, é que nem avô e avó e netos. Os pais constroem algo nos filhos e os avós desconstroem aquilo que os pais estão construindo. Mas na nossa época, os pais construíam algo na gente e mantinham aquilo na gente. Era aquele ensinamento e ponto final. Então,
eu posso perceber que na era que nós vivemos, é um constrói e desconstrói. Que se a gente não tiver alicerçados na palavra de Deus, a gente mais desconstrói e destrói do que constrói. Esse é o meu ponto de vista. Assim, é um ponto de vista meio particular, pessoal. Não sei se você concorda com isso. Com certeza eu concordo. E a gente também tem que estar se ligando, né, todo dia de estar percebendo, né, esse momento em que algo está sendo desconstruído. Não, peraí, eu construí isso e parece que eu estou regredindo. Então, por isso a nossa atenção total para a gente, para a nossa família, para os nossos filhos, né, nós temos que estar com os olhos ligados para que a gente não se perca nisso, né. Esse lance de comparação realmente é muito grande e a necessidade de exposição também aumentou demais e eu creio que muitos jovens hoje entram em depressão porque querem ser relevante em algo que às vezes forçam a barra para ser e às vezes não tem aquilo, né? Não tem esse dom, esse poder de influência, assim, de estar sendo mostrado em mídias sociais e às vezes ele se frustra porque, poxa, fulano fez isso, está aparecendo, está fazendo sucesso, virou influência e eu também preciso ser. E às vezes isso gera uma depressão na pessoa porque não consegue alcançar isso. Então, eu acredito que até isso também, né, se os jovens ou nós mesmos não vigiarmos, nós acabamos nos deparando com essa situação de, às vezes, eu preciso ser alguém, eu preciso fazer algo que mostre para as pessoas, e nem sempre vai ser assim. Às vezes, Deus vai te usar ali no meio de pessoas perto de você, dentro do seu lar, da sua casa, dos seus amigos, na sua igreja, né? E assim, a gente tem que entender que Deus tem um plano para cada um. E o plano dele é de paz, é bondoso. A gente tem que confiar naquilo que o Senhor projetou para nós sermos. E não aquilo que eu quero ser somente porque eu acho que eu devo ser aquilo. Mas confiar no que Deus planejou para a gente, né? A gente acaba criando, isso é muito cuidado, tudo isso que a pastora está falando, que a minha esposa está dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba criando um personagem e vivendo um personagem. E isso daí vai te colocar no fundo do poço. De verdade, o que nós temos que fazer é saber quem nós somos em Cristo. Nós temos que identificar o nosso propósito nele e assumir a nossa identidade, a nossa natureza, quem somos nós. E não querer viver a vida do outro, mas sim viver, de fato, o que Deus fez na gente. Não é verdade, amor? É verdade. Na minha bio eu até coloquei, né? Cuidado, porque eu estou em constante construção. Eu acho que isso vale até meu último dia de vida nessa terra, né? Para todos nós. Nós estamos o tempo todo sendo construídos, né? Sendo formatados, sendo desconstruídos e construídos novamente. Então, assim, e nesse período nós podemos ferir alguém, machucar alguém ou ser ferido. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com isso. Em Eclesiastes 12, no 13, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente faz, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Então, assim, muito cuidado com o que você está acessando, com o que você está ouvindo, com aquilo que você está deixando entrar dentro da sua casa, né? Porque de tudo isso o Senhor trará juízo e nada ficará encoberto diante dos olhos do Senhor. Legal. Falamos de vários pontos, positivos, negativos, inclusive você até usou uma referência bíblica aí. E de fato, a internet, ela tanto pode nos proporcionar coisas boas, como também proporcionar coisas ruins, né? Mas, de fato, coisas positivas que eu vejo em relação à internet é a questão dos influenciadores religiosos. Eles acabam nos influenciando, porém, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós estamos ouvindo. Por quê? Essa informação que a internet está trazendo para todos nós, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, a velocidade que ela nos traz, essa informação acaba nos criando uma obesidade de informação que a gente não consegue gerenciar esses pensamentos dentro da gente. A gente acaba se perdendo com tanta informação, acaba que a gente não sabe mais o que é certo, mais o que é errado. Com relação a esses influencers religiosos, amor, o que você, no seu ponto de vista, você vê como positivo ou negativo, além do que eu já, falei aqui?
com relação a isso? É o que você falou, a gente tem que ter muito cuidado até com os líderes religiosos, porque nem tudo que a gente vê ou ouve tem base bíblica, tem fundamento bíblico, às vezes é uma opinião da pessoa, né? Que eu acho que todo mundo tem sua opinião, apesar da Bíblia, nós temos a nossa opinião. É só ter cuidado com o que você ouve para que não saia do plano, né, que é a Bíblia, do plano do Senhor, que é a Bíblia. Que possamos estar sempre analisando, ouvindo, porém e indo atrás, né, de saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo que eu ouvi, daquilo que foi falado. Então, que possamos ouvir também, né, essas pessoas, mas analisar o que está certo, o que está errado, o que está exagerado, e também nos julgar, né, gente, porque nós não somos perfeitos. Às vezes nós lançamos uma opinião, algo que eu acho, às vezes não é tão certo, mas também não vou julgar o irmão por causa disso, né? Vamos orar uns pelos outros, não vamos querer a queda dos nossos irmãos, né, na fé, mas que possamos estar orando, cobrindo de oração, porque se o Senhor levantou para estar ali em evidência, eu acredito que há algo para ser extraído daquela pessoa. Então vamos estar orando por essas pessoas, porque amanhã pode ser você, pode ser eu, em evidência, e às vezes a gente cometeu algum erro, mas não porque nós não somos pessoas de Deus, né? Mas porque nós somos seres humanos sujeitos a errar também. E que você não veja só os influencers, mas que você seja um influenciador do seu meio, sabe, do seu grupo de devocional, do seu grupo de amizade, do meio da sua família, que você seja esse influenciador, né? E a internet a gente usa também para abençoar pessoas, vidas, assim como nós estamos fazendo nesse momento agora, que é o nosso podcast. Eu acho que é um meio que, acho que de 4 anos para cá, né, amor, após a pandemia, isso cresceu demais, e isso é bom. Então, aquilo que é bom, a gente duplica, a gente faz, a gente imita, né? Vamos dizer assim, a gente Modela. modela. Então, aquilo que é bom tem que ser modelado. Se as pessoas estão aí para ser influenciadas para as coisas malignas do mundo, por que não nós, evangélicos, não vamos influenciar para estar falando da palavra do Senhor no nosso dia a dia, né? É que nem eu falo, você falou dos influencers, a gente ora por eles. Eles estão ali para fazer a parte deles em Cristo, né? A interpretação ela é individual e ela é de cada um, a interpretação. Eu digo que, pela direção do Espírito Santo, cada um vai ter um entendimento. Se você pegar o mesmo versículo que o meu, seu entendimento vai ser diferente do meu, não é verdade? Só que a responsabilidade de entender, de compreender da forma correta é quem está estudando. É uma busca que eu tenho diária com Deus, a responsabilidade é minha. O influencer ou quem seja vai estar passando a informação, mas quem tem que buscar na fonte essa informação, se ela é certa ou se ela é errada, não existe outra pessoa a não ser eu. Agora, eu já vi de fato vários líderes religiosos falar daquele que é um ditado popular e muitas pessoas pensam que é um versículo que diz: os humilhados serão exaltados. Você sabia que isso não é um versículo? Sabia. Sabia, né? Mas eu não sabia, há alguns anos atrás, eu não sabia. Na verdade, eu fiquei sabendo, eu acho que junto com você, que a gente depois foi procurar a fundo saber disso, Isso daqui, e descobriu que é um ditado popular. Isso daqui cabe muito agora nesse exemplo que a gente está dando, porque eu já vi dentro de igrejas, até mesmo antes de eu ser consagrado a pastor, muitos líderes religiosos falarem dentro da igreja: os humilhados serão exaltados, sendo que o versículo em Mateus 23:12 não é esse. O versículo certo é: aqueles que se humilhar, Deus exaltará. Então, os humilhados serão exaltados, foi um ditado popular que criaram. Como também aquele que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Outro ditado, na verdade, não foi nenhum ditado, foi Albert Einstein que falou essa frase. Coisas que eu venho descobrindo, que eu falo, meu Deus, quantas coisas que as pessoas vão inventando e colocando dentro da igreja, e por falta do conhecimento, por quê? Porque nós queremos tudo pronto, nós não temos a paciência de buscar, de ler na fonte, porque para você descobrir onde é que está o versículo, você vai ter que ler. Se não tivesse o Google para te falar onde é que está, você não ia ler. Por quê? Porque você não tem a paciência de semear, de buscar e esperar dar o fruto, esperar crescer. Então, esses dois ditados populares aqui, que são os mais comuns, é para você, amado, que está do outro lado aí, não se deixar ser enganar por qualquer evangelho, por qualquer palavra. A internet ela é muito boa, mas também serve de alerta para você filtrar quem você vai ouvir, quem você vai dar atenção. E de verdade, o seu manual, o manuscrito sagrado, ele tem que estar em dias.
aí no teu devocional. E já te convidando aqui também, todos os dias às 5h45, eu todos os dias estou fazendo um devocional seguido de uma oração. Em 5, 6 minutos eu ensino para você sempre um pouco da palavra de Deus, baseado nas escrituras sagradas. Você é meu convidado, se inscreve no meu canal aqui, ó, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, não deixe de curtir essa live. Amor, algum ponto aí para a gente estar finalizando esse nosso Family Cast aqui, que por sinal foi muito interessante. Existem vários pontos aqui que daria para encaixar mais, mas se estenderia muito. Como eu tenho aqui algumas outras situações para colocar, mas eu acho que eu vou me segurar por aqui. Você tem alguma finalização para nos dar aí com relação a esse ponto? Só um alerta de cuidado para que a gente não esteja fazendo do nosso celular, né, do nosso computador, enfim, das redes sociais, um ídolo, né, onde a Bíblia diz que tudo aquilo que toma mais o tempo de Deus em nossas vidas já se torna um ídolo, né? Então, que a gente possa ter cuidado, porque é um pecado, idolatria é um pecado, e às vezes você acha que não está idolatrando, mas se você está se curvando aquele aparelho inofensivo, você já está ficando mais tempo com ele do que com Deus ou com sua família, ou tendo um relacionamento saudável, então isso já é um estado de alerta, né? A palavra de Deus diz que a gente não deve adorar outros deuses, e às vezes as pessoas acham que adorar outros deuses é só criar uma estátua de imagem, Sim. Mas, cara, isso daqui, querendo ou não, é um Deus. Isso daqui é na tua mão. Se você está de 24 horas ali, ó, é Instagram, você está adorando outro Deus. E a glória de Deus, a adoração, você está dando mais para o seu celular do que até mesmo para Cristo. E um momento de intimidade com Ele, né? Então, assim, agora querendo deixar aqui uma dica para você, como eu posso estar utilizando a tecnologia para promover a comunhão e o discipulado de Cristo, né? No meio da face da terra. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. O que eu faço? Eu uso as minhas redes sociais, meu Instagram, ou agora com esse canal no YouTube agora, para anunciar o Evangelho e impulsionar o reino de Deus para aqueles que querem ouvir. Já que temos essa ferramenta, então vamos utilizá-la da maneira que o Senhor irá se agradar. Então, se você tem, por exemplo, no Instagram, que, mas eu não tenho muitos seguidores, não importa, se você tem um, então coloque um versículo bíblico lá, nos seus stories, né, no seu feeds. Sempre vai ter alguém te olhando, te observando. Testifique o que Deus está fazendo na tua vida para que você seja prova ocular para outras pessoas e prova viva, para que aquelas pessoas possam ver o que Deus está fazendo na tua vida. Ontem eu vi um estudo que a pastora estava nos falando que aquilo que você não identifica que está errado, não tem como você mudar. Então hoje, nesse devocional, eu espero que você possa enxergar alguns pontos que talvez você esteja falhando, assim como eu também já falei, né? E eu quero deixar um versículo aqui que eu separei, que é em Mateus 5, no versículo 14, que diz: Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida. E o 16, assim deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Esse versículo 16, ele vai fechar com chave de ouro esse exemplo que eu deixei para você aqui. Você deixar Deus realmente brilhar em você e através da tua vida você poder testificar através do que você está vivendo para outras pessoas vir viver a plenitude de Deus através da tua vida. Amém, amor? Amém. Não se envergonhem do Evangelho de Cristo, porque em tudo Deus trará juízo. Então, possamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, né, dessa ferramenta para alavancar o reino do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar vocês neste dia. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, no nosso Family Cast, que foi um prazer estar com a audiência de vocês aqui. Deus abençoe, um beijo no coração e até a próxima.